Eu começo a Escola Bíblica de hoje com uma pergunta para você. Você acredita que a graça de Cristo Jesus, o fato dele ter morrido na cruz, nos liberta, nos isenta da lei, da guarda da lei, dos mandamentos? Você acredita que a partir do momento que Jesus morreu na cruz, nós não precisamos mais ser legalistas ou guardarmos a lei de Deus? Não sei qual que é a sua visão sobre esse assunto. A gente vai trabalhar esse tema hoje aqui no programa Escola Bíblica, a questão da graça, a questão da lei. É um tema extremamente polêmico, que chama muita atenção. A gente vai dar uma pausa rapidinho e na sequência a gente já volta ao vivo com você. É o tempo suficiente para você mandar aquele abraço para a gente através das redes sociais, aquele contato também, e mandar um WhatsApp, uma ligação para os seus amigos dizendo, ó, esse é o tema de hoje, hein? Graça e lei, e eu estou esperando você, é bem rapidinho, a gente volta já. Que bom estar com você, estamos ao vivo aqui no programa Escola Bíblica, quarta-feira, no meio da semana, e a gente está estudando essa semana sobre um tema muito especial, que é fé, graça e obediência. É a temporada, nós apresentamos nesse programa aqui várias temporadas. Cada temporada tem uma sequência de temas diferentes, e na temporada O Sentido da Fé, nós estamos falando sobre a fé e vários aspectos doutrinários acerca da fé também. Em especial, essa semana, é o que eu mencionei para você agora, que é fé, graça e obediência. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre isso, sobre a graça e sobre a lei, a obediência. Elas estão interligadas, sim ou não? E por falar em O Sentido da Fé, eu quero apresentar para você um DVD, mas antes eu quero dizer o seguinte, no começo da temporada, no primeiro dia que nós trouxemos aqui no programa o pastor Felipe Amorim, que é quem produziu esse DVD que a gente está oferecendo para você todas as noites. Ele gravou, a equipe do marketing aqui da Novo Tempo preparou um material muito bem elaborado, bem preparado. E nessa noite eu queria convidá-lo para estar aqui mais uma vez, pastor Felipe Amorim. Pastor Felipe Amorim é o apresentador do Fé para Hoje. Pastor Felipe, seja bem-vindo, viu, mais uma vez aqui. Obrigado, pastor Fábio, é bom estar com você aqui, é bom estar com você aí de casa. Obrigado pelo convite. Hoje, além desse material que a gente está oferecendo aqui, que foi uma produção sua, conteúdo seu, aqui a gente está trazendo uma outra abordagem, né? Você dentro da sua abordagem, eu dentro da minha abordagem, e uma coisa complementa a outra. A gente está oferecendo gratuitamente. Você veio para outro motivo aqui, e é justamente para uma semana especial que a Novo Tempo preparou para o telespectador. E quem vai ser o orador é você, né? O orador a partir da próxima segunda-feira. Fala um pouquinho dessa semana para a gente, pastor Felipe. Então, a partir de segunda-feira, dia 29, eu estarei todas as noites aqui às 10 da noite, na Novo Tempo, na nossa Semana Santa, né? O mundo inteiro está relembrando ali a morte de Jesus, a sua ressurreição, e a Novo Tempo vai aproveitar esse clima mundial para a gente também pregar a respeito da vida de Jesus. Então, eu convido você aí que está assistindo a Escola Bíblica para, a partir de segunda-feira, continuar assistindo a Escola Bíblica às 8h30 e continuar conosco, porque às 10 da noite eu vou estar pregando de segunda, dia 29 de março, até domingo, dia 4 de abril. 4 de abril. Então, finalzinho de março, início de abril, a Novo Tempo conta com você e os telespectadores também, né? Exatamente. Vai ser uma semana para a gente relembrar a vida de Jesus. Eu vou dar um spoiler aqui. Manda ver, tá fica à vontade. Eu vou começar na segunda-feira falando sobre o nascimento de Jesus e vou terminar no domingo falando sobre a volta de Jesus. Então, a gente vai falar sobre toda a vida de Cristo, lógico, alguns pontos dela. Interessante, em toda a trajetória de Jesus ali. Pastor Felipe, eu agradeço a sua aqui. Foi bem rápido, mas foi dado o recado. Os telespectadores com certeza vão acompanhar aí também. Obrigado por ter saído da sua casa e vindo participar com a gente desse momento aqui, tá bom? Eu que agradeço, amigo. É bom estar com você, é bom estar com vocês aí. A gente se encontra 10 da noite a partir de segunda-feira. Tá jóia, então. Muito obrigado. Valeu. E a gente vai começar então o tema de hoje. Estamos falando sobre fé, estamos falando sobre graça, estamos falando sobre lei também. Tá dado o recado para você, tá? E se você quiser receber gratuitamente esse DVD, O Sentido da Fé, que é da temporada aqui, gravação do pastor Felipe,
O telefone de contato aí, o WhatsApp, é só entrar em contato, é um presente da Novo Tempo para você, tá bom? Vamos orar agora e vamos ao tema de hoje, que é um tema muito importante, muito relevante para cada um de nós. Oremos. Senhor, muito obrigado mais uma vez por teu carinho, por teu cuidado, por teu amor e por esse tema tão especial, tão confrontante entre várias crenças e ideologias, mas que o Senhor clareie na nossa mente hoje as tuas verdades, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós nos colocamos em tuas mãos nesse momento, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero começar agradecendo você mais uma vez e eu quero trazer algumas opiniões sobre o tema de hoje. Nós colocamos na rede social e eu quero trazer isso só para a gente introduzir aqui. Nós colocamos na nossa rede social, específico aqui no Instagram, a seguinte pergunta. Olha que interessante. A morte de Cristo na cruz nos liberta de cumprir a lei? Quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei? Aboliu os mandamentos dele? Você acha que sim ou que não? Algumas pessoas deram as opiniões delas. Por exemplo, eu vou mencionar 4 pessoas aqui bem rapidamente e eu quero comentar já introduzindo o tema. A Andréia de Salvador, Bahia, disse assim, não nos isenta não, nós temos que guardar. A lei significa as escrituras que revelam o pecado. A lei também induz o pecador ao arrependimento e à mudança de vida. É a opinião da Andréia. O Márcio de Recife, Pernambuco, dizendo assim, claro que não, ele mesmo falou que não veio abolir a lei. Mas existem 2 opiniões contrárias aqui, tá? É a opinião do de Assis Santos, não diz de onde é, e diz assim, nos liberta, não precisamos guardar. Ele nos liberta da lei e da hipocrisia dos homens e da religião. E mais uma opinião aqui, que é da Josiane, dizendo o seguinte, sou a Josiane de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, eu mando um abraço para o esposo dela, o Vanderlei, ela diz assim, a morte de Cristo nos liberta de cumprir a lei. Eu acho, ou não, ela está meio em dúvida, mas é a opinião dela também. Vamos ao assunto então. Há uma grande controvérsia no meio cristão, no meio religioso, a respeito da relação entre a graça e a lei de Deus. Muitas pessoas acreditam que a morte de Jesus na cruz, por você, por mim, ela nos isenta de cumprir a lei. Como se o sacrifício de Cristo fosse um passaporte para nós deixarmos todas as nossas paixões soltas para que se cumpram à vontade da própria pessoa. Será que é isso, de fato? É claro que algumas pessoas podem dizer, não é bem por aí, pastor. A gente só acredita que não precisamos mais guardar a lei, mas não quer dizer que a pessoa tem que viver de qualquer jeito. Mas olha só, a lei ela tem sua utilidade, né? E a graça, nós já falamos sobre a graça ontem e antes de ontem também. A lei serve para que eu veja o meu estado de pecado e compreenda que eu sou necessitado da graça de Cristo. Essa é a visão bíblica. Essa é a visão, ontem nós falamos sobre a perspectiva da graça no Antigo Testamento, mas a lei é justamente isso. Ela aponta o meu pecado, o meu erro. Romanos 3, verso 20, é o primeiro verso que a gente vai mencionar hoje aqui. Se você tiver com o seu caderno aí, as suas anotações, não se esqueça de mencionar aqui. Romanos 3, verso 20 diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então vamos começar separando as coisas. Graça é o sacrifício de Jesus por nós. Nós somos salvos pela graça. E lei? A lei mostra aonde nós erramos. Qual o caminho que nós estamos seguindo? Talvez você já tenha ouvido o seguinte, o mito de Narciso. Quem é Narciso? Onde que surgiu a palavra narcisismo? Aquela pessoa que pensa só nela, já ouviu falar, né? Sobre narcisismo, uma pessoa que se acha maravilhosa. O mito de Narciso, eu quero projetar para você, para a gente entender aqui. Mito de Narciso. Narciso era um moço bonito, o olhar da sociedade, e ele sempre olhava para a água que refletia a imagem dele, e ele se apaixonou por ele mesmo. E dali, é um mito, né, uma mitologia, não existe isso, mas diz a história que ele olhou tanto, e ali ele ficou olhando para a face dele na água, e ele morreu apaixonado por sua própria imagem. E por isso Narciso
do nome Narciso surgiu a palavra narcisismo, a pessoa que é apaixonada por si. A diferença desse mito chamado narcisismo, ou mito de Narciso, é que, na verdade, o espelho, a água que nós olhamos quando falamos da lei de Deus, ao contrário de mostrar a beleza que Narciso via nele, o espelho, que é a lei de Deus, mostra os nossos defeitos. Muita gente já viu uma ilustração dizendo o seguinte, e eu quero pegar para você aqui, eu não sei nem como é que vai refletir direito isso aqui. Está vendo um espelho? O pessoal do camarim, do figurino, me emprestou esse espelho aqui. Quando a gente fala de lei, a lei serve de um espelho para nós. Você está vendo o espelho. Um espelho para que a gente possa encontrar as nossas falhas, as falhas que precisam ser corrigidas. Então, é o seguinte, eu olho para o espelho, você sabe que todas as noites eu acabo tendo que passar alguma coisinha no rosto aqui, né? Por causa das imperfeições. É natural, todos os apresentadores aqui. Então, eu olho para o espelho, eu vejo as minhas imperfeições, eu vejo as minhas falhas, e todos nós, com o passar do tempo, a gente vai se degradando. A lei é como se fosse um espelho. Ela mostra as nossas imperfeições. A lei, ela diz o seguinte, você matou, e eu sei que eu estou errado porque eu matei. Você adulterou, não adultere, e eu sei que eu estou errado se eu adulterar, ou porque eu adulterei. Só que a lei, ela não limpa as minhas imperfeições. A lei não limpa o meu pecado. O que limpa o meu pecado é a graça de Cristo Jesus. É a água da vida que é Cristo Jesus. Já ouviu essa ilustração? Para você que não ouviu ainda, pense nisso. A lei, ela simplesmente mostra o meu pecado, mas ela não pode me limpar. A lei não salva ninguém. Ninguém é salvo por guardar a lei. Nós somos salvos, falamos ontem, antes de ontem, pela graça de Cristo Jesus. Jesus, a água da vida. Deixa eu colocar esse espelho aqui. Obviamente, essa água que está aqui dentro, que eventualmente eu tomo à noite, ela sim poderia limpar as minhas sujeiras. Se eu tivesse com o rosto sujo aqui, a água poderia limpar, o espelho não. A água que limpa o nosso pecado é Cristo Jesus. Lei não limpa o pecado de ninguém. Jesus limpa os nossos pecados. Jesus, a água da vida. Essa é a primeira ilustração que eu queria trazer para você hoje. A diferença entre graça e lei, que permanecem em vigor hoje ainda, é que uma aponta os nossos erros, e quando nós olhamos quem somos, o quanto nós pecamos, o quanto nós somos falhos, a gente vai até Jesus, e através da graça perdoadora, Ele nos transforma, Ele muda o nosso coração. No estudo anterior, nós apresentamos aqui algumas palavras diferentes para refletir sobre o pecado. Elas se encaixam perfeitamente na quebra da lei de Deus, né? Pecado é fugir do alvo, pecado pode ser o pecado por rebelião. E após o intervalo eu quero falar um pouquinho sobre a relação direta entre lei e graça em vários textos da Bíblia. Mas antes disso eu quero ler um verso para você. 1 João 3, verso 4, que diz assim, 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Existem vários significados para pecado, vários textos que nós mencionamos no estudo anterior. Mas não se esqueça de uma coisa, quando nós nos afastamos de Cristo, automaticamente nós transgredimos a lei dele. Nós fugimos de Deus, como Adão e Eva fizeram, nós nos afastamos de Deus e naturalmente a gente vai deixar de fazer aquilo que Deus nos orienta. Após o intervalo a gente volta, quero continuar falando sobre esse tema tão desafiador e que ele toque o seu coração nessa noite e nos traga uma grande lição prática para a nossa vida também. É bem rapidinho, a gente volta já. Voltamos com a Escola Bíblica, hoje falando especificamente sobre graça e lei. A gente vai introduzir um pouco esse assunto hoje, terminar ele amanhã, tá bom? Então são 2 dias falando sobre esse assunto aqui no Escola Bíblica.
Eu tive nesse último final de semana, num local onde eu pratiquei uma atividade física, esse local estava fechado, só para você entender um pouquinho aqui, com todos os cuidados. Daí eu me lembro que eu pedi a chave para usar o banheiro daquele local, o local que era público, mas estava com o banheiro fechado por questões de segurança, somente poderia usar em alguns momentos. Entrei naquele lugar e lá dentro tinha uma pichação enorme, uma pichação mais ou menos assim, do símbolo da anarquia. Você já sabe, ouviu falar da anarquia, né? Que é um sistema político, né, baseado na negação do princípio da autoridade. Ele nega a autoridade e nega também os valores relacionados com a autoridade, normas, leis. Será que Deus vive num sistema de anarquia onde não existe lei? Será que não existe lei nas coisas de Deus? Será que o fato de eu aceitar a graça de Deus, eu não preciso mais guardar a lei, Deus simplesmente aboliu? As normas de autoridade divina conduzem, isso é claro, a nossa vida, mas não salvam. A graça de Cristo é que nos salva. Um outro exemplo que é interessante, nós demos o exemplo do espelho aqui, mas é como se a lei servisse de diagnóstico e não de cura. Você vai até o médico vai dar o diagnóstico, olha, você tem isso. E a lei é como se fosse um diagnóstico. Ela mostra qual é a nossa doença, qual é o nosso pecado. Mas o remédio, a graça, é Cristo Jesus. Então a lei ela simplesmente mostra o diagnóstico, a sua doença, e para você ser curado dessa doença, o diagnóstico não tem solução nenhuma. É o remédio, é Cristo. A lei e a graça andam juntas, uma não anula a outra. Deus é amor e Deus é justiça. Quando a gente começa a ler na Bíblia, né? Uma frase simples que diz muito é o seguinte, eu quero apresentar para você essa frase aqui. Vamos ver se a gente encontra. Na cruz, Jesus não anulou a lei. Ele a cumpriu. Quando deveríamos morrer, ele morreu em nosso lugar. Isso é graça. Então, na cruz, Jesus não aboliu a lei, não. Ele aboliu. Não, ele exatamente mostrou na cruz que ela não poderia ser abolida. O salário do pecado é a morte, e Jesus pagou o salário. Ele morreu. A lei de Deus foi escrita pelo dedo dele. E Jesus foi perfurado para que nós pudéssemos alcançar a graça dele. Romanos 7, verso 7, diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Deixa eu abrir meu coração para você. No íntimo do seu coração, você acredita que, de fato, Deus deu liberdade para que a gente não seguisse mais as leis dele? Nós vimos uma opinião aqui muito respeitosa, eu achei interessante, né? Que a lei, ela não existe hoje, a lei foi abolida, nós não precisamos servir a lei por causa da hipocrisia do ser humano, da religião. O fato do ser humano querer que outros cumpram a lei, isso de fato é complicado, né? É uma hipocrisia a gente acreditar que a lei, ela vai garantir alguma coisa para nós. A lei é simplesmente Deus dizendo assim, olha meu filho, olha o caminho que você tem que andar. Se você já aceitou a minha graça, o meu perdão, ande por esse caminho. A lei não é uma obrigação, a lei é uma consequência natural. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas olha o que diz Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O fato da gente hoje sermos salvos pela graça, como mencionamos ontem, desde o início até Apocalipse, todos somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Isso quer dizer que a gente pode continuar pecando? Isso quer dizer que a gente deve pecar mais para receber mais graça ainda? Mais perdão? Parece até impossível que uma pessoa pense assim, né? Pense que quanto mais eu peco, melhor é para receber mais a graça, né? Isso não é impossível, não. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse texto aqui,
ele estava convivendo com os romanos que diziam o seguinte: olha, você pode pecar mais para você receber mais graça. E eu conheci um pastor religioso, um líder religioso de uma denominação, que obviamente não vou comentar, que ele dizia isso, ele dizia assim: olha, eu continuo falhando, errando, porque eu sei que eu vivendo dessa maneira, eu recebo mais graça de Cristo Jesus. Não é por aí. E olha o que diz essa frase desse russo, Rasputin. É um monge que escreveu essa frase. Eu quero mencionar para você. Ele dizia o seguinte, há um tempo atrás: quanto mais uma pessoa peca, mais graça ela receberá. Portanto, peque à vontade. Será que é essa a ideia de Deus para a gente? Será que é isso realmente que a Bíblia diz? Que hoje não existe mais uma norma de conduta? Se a gente acredita que hoje não existe mais uma referência, se Deus não tem mais uma lei, não tem mais uma norma, que ela é subjetiva, claro que a essência da lei é o amor. Isso a gente não pode se esquecer. A gente não pode se esquecer que o princípio da lei é o amor a Deus e ao semelhante, ok. Mas o sentido prático da lei é não matar, é não adulterar. É claro que não se restringe somente aos 10 mandamentos. A lei é muito mais ampla na Bíblia. Mas a gente passa a praticar a lei não para sermos salvos, mas como consequência da salvação. Pegue esse ponto aqui. Se até agora você de repente ainda está um pouco confuso, né? Eu aceitei a graça de Jesus, eu aceitei o sacrifício dele. Daí eu olho para a lei e falo: poxa vida, eu sou um adúltero, eu não quero ser mais. Senhor, me perdoe por tua graça. E aí naturalmente eu vou praticar aquilo que Deus espera de mim. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 6, verso 2. Diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele mesmo responde a pergunta: a gente vai continuar praticando o pecado? A gente vai continuar acreditando que o fato de nós termos sido salvos pela graça nos libera ou nos liberta para continuarmos praticando o pecado? Não. Como que sabemos que é pecado? Através da norma de conduta, do espelho que nos mostra a nossa condição, do diagnóstico que mostra a nossa doença. A salvação pela graça nos livra da escravidão do pecado. Mas não é para a gente pecar cada vez mais. Quando nós aceitamos a salvação em Cristo, nós vivemos como uma pessoa salva de verdade, nós obedecemos a Deus. Nós vimos ontem que Noé, ele mostrou isso na prática, que a graça é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos salvos. A aceitação da graça leva a uma vida de fidelidade a Deus. Você aceitou a graça, então você é fiel. Eu quero encerrar com a frase de Martim Lutero, e amanhã a gente vai explorar um pouco mais lei e graça. Eu espero que você tenha compreendido pelo menos o início disso. Mas eu gosto muito dessa frase de Lutero que diz assim: a graça é uma qualidade que dá aos homens a força de executar as exigências da lei. Somente a graça ela é capaz de mobilizar o coração humano para praticar aquilo que Deus espera de nós. A lei não salva, a lei não nos dá força para vencermos o pecado. A lei simplesmente existe, sempre existiu e vai existir para mostrar que Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de anarquia, não é um Deus que vive de qualquer jeito. O sol tem as suas leis, o universo tem as suas leis e Deus deu leis para regir o ser humano, para que o ser humano seja feliz. Quando eu não adultero, Deus está dizendo o seguinte: não trai a sua esposa, mas ela não deve trair você também. A lei é uma proteção, não é algo para me ferir, para me podar, mas é para me proteger. Mas a salvação não está na lei. A salvação está na água da vida, que limpa os meus pecados, a água que é Cristo Jesus. Amanhã a gente vai fechar esse tema. Que
Que Deus te abençoe e nós vamos conversar mais uma vez com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de justiça e de amor. E muito obrigado porque na cruz o Senhor pagou o preço que nós deveríamos pagar. E hoje o Senhor nos concede a graça. Nos ajude, Senhor Deus, a vivermos conforme o que o Senhor espera de nós. Nós queremos isso, porque nós te amamos. E nós reconhecemos que a tua lei não é um peso para nós, mas ela é uma resposta do nosso coração a tudo o que o Senhor fez por nós. Nos abençoe e nos ajude a compreendermos isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nosso encontro é amanhã, se Deus quiser, às 8h30 da noite. Um abraço. Tchau, tchau.